pessoal de Câncer, tudo bom? Bem-vindos ao Tarot Oráculo e a gente vai fazer uma leitura para o ano de 2026 para o signo de vocês, tá bom? Então se você tem Sol, Ascendente, Lua em Câncer, fica por aqui que tem mensagem para você. Já aproveita e dá um like aqui nesse vídeo, segue o meu canal para você já não esquecer, tá? Nunca te pedi nada. E a gente vai começar aqui pedindo pro Tarot uma orientação sobre o seu primeiro trimestre, depois o segundo, terceiro e por fim o quarto trimestre. É assim que a gente vai dividir o ano de vocês e fazer uma leitura geral, tá bom? Pra gente saber os temas principais e dar alguns alertas que o Tarot achar necessários. Ok, pessoal? Então, Tarot, o que a gente tem aqui pro grupo de Câncer? O que a gente tem aqui pro pessoal que veio nesse vídeo saber sobre o ano deles, que tem signo de Câncer importante no mapa? Vamos lá. Primeira cartinha pro primeiro trimestre de vocês, começando em janeiro, indo até março. Vai ser... Opa! Pulando literalmente. Vai ser o Rei de Espadas. Rei de Espadas, que aqui é o Dragão de Espadas. Gente, o Dragão de Espadas, ele tá falando pra gente ser objetivo, pra gente ser realmente focado naquilo que a gente quer e os nossos planos, as nossas palavras, as nossas ações serem totalmente voltados pra esse propósito. É uma visão tão afiada daquilo que a gente quer que a mente não desvia pros lados em nenhum momento, ok? Então vocês estão muito focados em algum projeto, vocês estão focados no trabalho de vocês de alguma maneira, alguns de vocês estão dando palestras, estão saindo para falar aí mundo afora, né? Essas asas desse dragão aqui me indicam que alguns de vocês viajam para o trabalho de vocês como palestrantes ou então vendedores de algum produto pela empresa de vocês ou representantes dessas empresas mesmo, por onde quer que vocês passem, né? Vamos ver o que o trimestre guarda mais para vocês. O Mago é a carta de Mercúrio. A gente tá falando sobre comunicadores aqui, viu, pessoal? Parece que vocês recebem algumas orientações, algumas mensagens para ir para conferências, estarem em sociedade. O fato é que o networking tá muito agitado nessa primeira fase do ano para vocês, cancerianos. Vocês têm aí um monte de atividades para fazer, porque tanto o Mago quanto o Rei de Espadas, eles são muito agitados. E a gente tem o Seis de Paus aqui. Primeiro semestre de vocês é lindo, Câncer. O primeiro semestre de vocês é vitorioso. Vocês têm aí algo que vocês têm plantado já há algum tempo e que hoje vocês chegam à fase final desse plano, né? Onde as coisas se estabilizam, você se sente vitorioso, vitoriosa, porque você chegou aonde as pessoas te reconhecem. Para alguns de vocês, o primeiro semestre pode guardar aí algumas realmente conferências onde você é premiado ou premiada. Ganhar um prêmio nessa configuração aqui não é algo tão difícil. A gente vai para sacerdotisa no segundo trimestre. A sacerdotisa, e a gente vai aprofundar mais essas leituras, tá? Quando a gente chegar no final, a gente vai fazer um apanhado dos 4 trimestres. A sacerdotisa no segundo trimestre tá falando que vocês estão estudando, aprimorando seus conhecimentos, mas também estão numa nova fase onde vocês estão entendendo melhor quem vocês são quando vocês têm poder na mão. E agora vocês têm um tipo de poder e um tipo de conhecimento que vocês antes não tinham, por terem chegado nessa nova fase aqui do primeiro trimestre. E parece que vocês estão num treinamento, sendo preparados para alguma coisa, mas que vocês também não estão mais tão ativos quanto no primeiro trimestre, tá? Então, socialmente falando, parece que vocês estão muito focados aqui numa energia mais internalizada no segundo trimestre. Talvez se questionando se é isso mesmo que vocês querem, depois de terem conseguido um primeiro trimestre bem sucedido. E o carro aqui tá falando que vocês ainda continuam em movimento, tá? Não é um movimento social aqui, é mais um movimento interno, eu vejo, por conta da sacerdotisa, do 7 de copas. Vocês estão tentando se manter ocupados para não pensarem na insatisfação que vocês sentem após terem conseguido algo no primeiro trimestre, tá bom, pessoal? Pode até nem ter a ver com isso tanto, mas eu acho que tem. Tô vendo aqui essa progressão do Mago para sacerdotisa. Eu acredito que vocês começam a se perguntar, quis tanto, lutei tanto, deu certo e agora eu tô com medo, agora eu me questiono. E você começa a perceber que você tem um lado seu que é muito sobre alcançar objetivos, mas que nem sempre é sobre obter a satisfação pessoal nisso. Você percebe que os seus objetivos, eles são muito baseados em ideais e não em realmente desejos seus. Esses ideais, eles se provam só isso, algo que não te satisfaz, e você se vê encaixado aí num molde que você executa bem, mas que não necessariamente é o molde que você planejou para você e não necessariamente é algo
que te traz felicidade. E isso te deixa meio perdido, perdida, querendo evitar aí esse questionamento interno que o carro traz, que é o questionamento da esfinge, né? Decifra-me ou eu te devoro. Com a sacerdotisa, é um estudo pessoal, é um estudo aprofundado sobre vocês mesmos, para tentar entender por que vocês querem tanto alguma coisa que quando vocês conseguem, parece que não faz mais sentido e vocês querem a próxima, entende? Vocês começam a notar isso e a vida de vocês ainda em movimento, as coisas rolando rapidamente à volta de vocês e vocês com o desejo de se isolarem e percebendo essa insatisfação, esse comichão aí dentro, né? Vamos ver o terceiro trimestre, pessoal, antes da gente expandir mais? 6 de copas. Galera, o 6 de copas, ele fala sobre a gente ter familiaridade com alguma coisa, né? Tá falando sobre a gente visitar a família, sobre a gente ter a sensação de estar no lugar que a gente cresceu, né? Ou então de lembrar de algo que nos traz conforto e aquilo. Trazer à memória o que me dá esperança, né? A gente tem aí o 6 de copas como uma carta muito positiva que remete ao passado, mas de uma maneira confortável, tá bom, gente? A gente tem essas duas crianças aqui, talvez, discutindo, são os amantes, né? Por uma taça. Eu gosto disso porque é aquela sensação de familiaridade, de crescemos juntos e dividimos uma mesma raiz, né? E isso tá num contexto onde você precisa um pouco de descanso. Portanto, esse 6 de copas tá falando que você se reconecta no terceiro trimestre com algo que é essencial para você poder perceber que você tem estado um pouco... Olha, o 7 de paus invertido, e eu nem uso carta invertida aqui, mas é meio que para reforçar o que eu tava falando mesmo. O 7 de paus, assim como o 9 de paus aqui nessa leitura com 6 de copas no terceiro trimestre, me dizem que você tá se comportando como um robô. Você tá agindo muito de acordo com um plano, um ideal, e você tá fazendo isso na inércia. Esse questionamento aqui do segundo trimestre parece não ter feito você sair do lugar. E aí você entrar em contato com alguma coisa da sua infância, para algumas pessoas tem a ver com os filhos. No terceiro trimestre, você entrar em contato com a realidade disso nessa época, faz você entender o porquê de você estar agindo dessa maneira automática, e aí esse gelo meio que derrete. No quarto trimestre, o 9 de ouro sai falando que você tem um sucesso muito grande material, tá? É muito bom mesmo a sua condição no final do ano que vem em relação... Olha, o sol que não me deixa mentir, a dinheiro, assim, nossa, incrível. A justiça, perfeito. Para algumas pessoas, com o 2 de copas no fundo do baralho. Câncer, melhor leitura dos signos que eu fiz até agora. Não fiz todas ainda. Mas essa leitura aqui tá maravilhosa. Exceto o meio do ano aqui, a gente tem de abril até setembro, mais ou menos, você passando por esse período meio confuso, onde você tem sucesso, você tá satisfeito, satisfeita com os resultados que você planejou ter, que você garante no primeiro trimestre e que no último te dão aí uma estabilidade incrível, mas você passa por tantas transformações e questionamentos emocionais nesse meio tempo, que é meio que uma carta do eremita, você redefine os seus objetivos e por que eles estão aí, né? Você vai entrar nesse questionamento e você vai falar assim, tá, agora eu lembro, com esses 6 de copas aqui, ali entre julho e setembro, agora eu lembro por que eu tô aqui. Agora eu lembro por que eu fiz tudo que eu fiz esse ano, por que mesmo com a insatisfação, com as coisas acontecendo muito rápido à minha volta, eu ainda sentia que eu podia continuar nesse plano. E aí, os resultados finais você consegue adaptar para aquilo que é mais verdadeiro para você naquele momento, no quarto trimestre. Você sai daquilo que era automático e você começa a fazer as coisas por prazer e sentindo que você está colocando a sua alma naquilo, voltando a sua atenção para um plano a longo prazo que realmente tem a ver com as suas expectativas e que acendem o seu espírito para você poder trabalhar de um lugar muito mais autêntico, tá bom? E manifestar, né, concretizar planos que são muito mais satisfatórios. Tá bom, pessoal? O que eu quero dizer, então, com isso de maneira prática? Recapitulando o ano. Vocês estão aprendendo a ter satisfação, Câncer. Olha aqui, o 2 de copas. Para muitos de vocês, um relacionamento vai chegar na vida de vocês. E eu diria que é bem rápido, talvez até no começo do ano. Mas eu diria que o meio do ano é mais provável, tá? Para alguns pode ser que seja no começo, porque eu vejo um grande networking aqui nesse começo, e o 2 tá meio que expandindo pro ano inteiro. Aqui a gente também tem um 2, então pode ser que nessa confusão emocional toda, para alguns, também existe um relacionamento que tá trazendo à tona esses questionamentos sobre satisfação com a própria rotina e sobre a idealização do futuro que vocês têm. Mas no terceiro trimestre, para a maioria, se tiver que ocorrer um relacionamento, é quando ocorre aqui com esse 6 de copas, tá bom? Aquela sensação de você tá conseguindo acessar uma parte de você que é mais confortável, né? Que traz mais conforto
e isso expondo aonde que você tem se dedicado a coisas que não são mais o teu ideal, né? Porque você já viu, apesar de ter alcançado, que não atendem às suas expectativas de felicidade. E isso é mais importante do que a gente ter algum ideal concretizado, não é mesmo? Porque senão pra que ter esses ideais, né, pessoal? E o Sol no 4º trimestre, junto com a Justiça e o 9 de Ouros, me fala que é tudo só alegria, tal como no primeiro, mas ainda melhor. Porque vocês estão mais estáveis e os planos já deram certo aqui. E aí vocês conseguem criar aí uma realidade bem mais feliz pro longo prazo de vocês. E eu fico muito feliz de passar essa notícia desse ano maravilhoso que vocês estão prestes a ter de autodescoberta, Câncer. Que não vai ser um ano pesado, assim, né, horrível. Vocês vão ter que trabalhar bastante, principalmente no meio do ano, vai ter uma correria aí constante, mas nada que vocês não gostem, nada que vai deixar vocês desesperados. É só mesmo essa sensação de ficarem perdidos no quesito, o que eu vou fazer da minha vida daqui pra frente, né? Que eu tô meio sem rumo, apesar de eu ter alcançado o que eu queria, a satisfação é o que fica no ar e é o que vocês aprendem a cultivar esse ano, tá bom? Talvez até com outra pessoa, pra alguns de vocês. Então, eu vou deixar essa leitura gostosa por aqui, pessoal. Se vocês quiserem aprofundar, eu ofereço leituras particulares. É só falar comigo pelo QR Code que tá aqui na tela, tá? No começo ou no final do vídeo, ou lá no meu canal do YouTube na capa. E aí vocês contatam a minha pessoinha pelo Instagram, pelo TikTok. Me sigam em todas as redes, por favor, deem like aqui no vídeo, comentem pra ajudar a crescer. Por favor, gente, eu nunca pedi nada pra vocês são de Câncer, vocês deveriam querer ajudar as pessoas, vocês são altruístas. Façam-me esse favor, por gentileza, amo vocês. E vão lá no canal que tem mais mensagens como essa sobre temas variados pra vocês poderem acompanhar, tá bom? Semanalmente, diariamente. E a gente se fala numa próxima, Câncer. Obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau.